Então hoje, né, galera, dia 20 de maio de 2020, aula para o primeiro ano do Colégio Galileu. E hoje nós vamos fazer a correção da prova que vocês mesmos pediram aí nessa correçãozinha da prova aí. E não quer... Pô, vamos lá, compartilha. Aqui. Hoje vamos fazer a correção da prova que vocês fizeram, porque aí é bacana que a gente pega e tira as dúvidas, né, e tudo mais. Eu queria saber se tá aparecendo aí para vocês, porque aqui no meu celular não tá aparecendo. Tá aparecendo. Ah, beleza. Pra mim tá. Beleza. Para todo mundo aí ou tem alguém que não tá aparecendo aí, galera? Pra mim tá aparecendo. Beleza, mano, valeu. Valeu. É porque aqui no meu celular não tá aparecendo, só tá aparecendo minha cara, linda, maravilhosa. Você não fixou sua cara, é porque às vezes não aparece porque fixou. Ah, entendi. Valeu. Então aqui, ó. A primeira questão que eu coloquei para cair para vocês foi essa questãozinha aqui, ó. Se eu fizer alguma coisa que não aparecer para vocês, vocês me falam, por gentileza, tá? Ela fala o seguinte: cada um dos gráficos abaixo representa uma função y igual a fx. Tal que o domínio da função me leva no intervalo de 3 até 4. E o domínio da função tem que estar contido de 3 até... Foi isso aqui que caiu? Foi isso aqui que caiu mesmo para vocês? Foi essa a pergunta? Será que eu estou abrindo o simulado errado? Sim, foi desse jeito. Foi essa mesmo. Qual delas representa uma função bijetora em seu domínio? Não, pessoal. Eu vou ter que conversar. Eu vou ter que conversar com... Aliás, eu não comentei com vocês de função bijetora. Eu não comentei com vocês sobre função bijetora. É porque deve ter dado algum problema, mas eu tinha mudado essa questão. A questão era para falar assim, ó. Qual deles, tá? Qual deles... A pergunta era para ser essa. Eu vou ter que conversar depois lá com o pessoal. Mas você mudou a questão original? Essa é a questão original. Então, às vezes você mudou e, sei lá, esqueceu. Às vezes você mudou e, tipo... Então, por isso que eu tenho que verificar. Ah, tá, entendi. Por isso que eu tenho que verificar. Porque a pergunta não era para ser essa. A pergunta era para ser isso aqui, ó. Qual das funções abaixo... Qual das funções abaixo apresenta domínio e imagem iguais a era para ser essa a pergunta, tá? Era para ser essa a pergunta. Qual das funções abaixo apresenta domínio e imagem iguais a menos 3 e 4? Eu vou precisar verificar isso aí. Eu não sei o que foi, deve ter sido algum problema, porque eu lembro de ter mudado isso aqui, eu lembro de ter colocado isso aqui. Às vezes eu não salvei e não percebi. Enfim, se você observar na letra A, quem que é o domínio? É apenas de menos 3 até 0. Então, na letra A, ó, o domínio seria de menos 3 até o 0. Porque lembra que o domínio é o nosso y, tá? O domínio é o nosso y. E a imagem
Ou, desculpa, o domínio é o X. E a imagem é o Y, é onde tem desenho no Y. Na letra A, onde tem desenho no Y? Tem desenho no Y do 0 até o 4. Então, na letra A, a imagem seria de 0 a 4. Então, automaticamente, a nossa resposta não será a letra A, porque não é igual o domínio e a imagem igual a menos 3 até o 4. Na letra B, aonde que eu tenho desenho para x? Eu tenho desenho para x do menos 3 até o 1, aberto no 1, só que aqui em cima é fechado, então continua. Até o 4. Então, na letra B, o meu domínio vai do menos 3 até o 4. E a minha imagem, aonde que eu tenho desenho? Eu tenho desenho no Y, do menos 3 até o 1, só que no 1 é aberto. Então, lá, minha imagem é do menos 3 até o 1, aberto, junto, ou seja, união, do 2 até o 4. Então, de acordo com o que eu queria, a resposta não pode ser a letra B. De acordo com o que eu queria que fosse, mas de acordo com a pergunta, a gente vai ver depois qual seria a resposta. Na letra C, o meu domínio é do menos 3 até o 4, tá? O meu domínio é do menos 3 até o 4. E a minha imagem também vai do menos 3 até o 4. Então, de acordo com o que eu queria que fosse, a resposta seria letra C, tá? De acordo com o que eu queria que fosse isso. A minha resposta seria a letra C. É a única que o domínio é do menos... E a imagem é o intervalo de menos 3 até o 4. Na letra D, o meu domínio vai do menos 3 até o 1, aberto no 1. Junto do 2 fechado até o 4 fechado. E a minha imagem? Eu tenho a imagem do menos 3 até o 1 aberto, só que aqui ele fecha. Então, continua. Até o 4. Então, do menos 3 até o 4. E na letra E, eu nem sei quem é o meu domínio, nem sei quem é a minha imagem. Por quê? Porque eu não sei qual é o valor que está aqui e nem sei qual é o valor que está aqui. Então, na letra E não dá para afirmar quem é o domínio e quem é a imagem. Então, não seria a letra E. Bom, eu quero saber se vocês entenderam. Se a pergunta fosse essa, a resposta seria a letra C. Vocês compreenderam isso? Olhar o domínio e olhar a imagem? Entendeu? Beleza. Agora vamos ver a resposta da nossa questão em si, tá? Pessoal, para uma função ser bijetora, para vocês que estudaram na plataforma poliedro, porque lá tinha isso aqui, e eu passei para vocês estudarem lá, uma função, ela é bijetora quando ela é injetora e, ao mesmo tempo, sobrejetora.
Então, uma função ela é bijetora quando ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Resumidamente, o que significa ela ser injetora? Significa que elementos diferentes no domínio devem possuir imagens diferentes. Vamos anotar isso? Injetora. Elementos diferentes no domínio devem possuir nós ainda vamos ver isso aqui um pouco mais para frente, tá? Imagens diferentes. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, na letra C, ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Olha esse X aqui, por exemplo, ó. Esse X aqui, o Y dele é esse cara, é o 4 no caso. Se eu pegar um X mais para frente, eu estou pegando um X diferente. Ou seja, eu estou pegando elementos diferentes no domínio. Observe que a imagem desse outro X aqui, ó, é o mesmo 4. Então, na letra C, eu peguei dois X diferentes, ó, vou chamar aqui de X1 e aqui de X2. Eu peguei dois X diferentes, mas que possuem a mesma imagem. Isso significa que ela não é injetora. Ela não é injetora. Tá? Ela não é injetora. Agora, aqui na letra A, não existe nenhum X diferente com imagem igual. Então, a letra A, ela é uma função injetora. A letra B, não existe nenhum X que possui o mesmo Y. Dois X diferentes que possuem o mesmo Y. Então, ela também é injetora. Letra D, não possui também dois X diferentes com o mesmo 2Y. Então, ela também é injetora. Para ficar mais claro para você, olha essa função que eu vou desenhar aqui para você aqui agora. Ó. Essa função aqui, ó, ela é uma função do segundo grau. Uma parábola. Você acha que essa função, ela seria ou não seria injetora? Pensa. Para não ser injetora, você tem que arrumar dois X diferente que tem o mesmo Y. Nesse gráfico aí, você conseguiria arrumar alguém com essa característica? Bora ver, Dudu? Olha esse Y aqui, ó, por exemplo. Ele é Y de quantos X? Ele é Y desse X. E ele também é Y desse X. Observe que eu arrumei dois X diferentes que possuem o mesmo Y. Ou seja, eu arrumei dois elementos diferentes que possuem a mesma imagem. Esse desenho aqui, ó, não é injetora.
Qual que é o macete, então, né? Eu falei assim para você, olha, quando eu expliquei função, para saber se um desenho é função, eu falei para vocês traçarem retas verticais, retas paralelas ao eixo Y. Aí tem que tocar só uma vez o gráfico, né? Eu falei, deixei assim para vocês, ó. Para saber se esse desenho aqui é função, você vai passar retas verticais. Pá, pá. Se toda reta vertical tocar o gráfico apenas uma vez, é função. Se toda reta vertical tocar o gráfico apenas uma vez, é função. Essa foi a malandragem que eu ensinei para vocês. Agora, para saber se a função é injetora, você vai fazer o contrário. Você vai traçar retas horizontais. Se eu passar retas horizontais aqui, ó, toca o gráfico só uma vez. Então, a letra A é injetora. Se eu passar retas horizontais aqui, ó, vai tocar sempre o gráfico só uma vez. É injetora. Na letra C, se eu passar retas horizontais aqui, ó, quando chegar aqui, toca o gráfico infinitas vezes. Nesse pedaço aqui, ó. Então, ela não é injetora. Aqui, vai tocar o gráfico só uma vez. Ah, mas aqui, professor, tocou duas. É, mas aqui a bolinha é aberta e aqui a bolinha é fechada. Então, tocou uma vez só. É injetora. Olha essa. Se eu passar uma reta horizontal aqui, ó, toca o gráfico duas vezes. Então, a letra E não é injetora. O macete é esse. Tá? Então, mas qual que é a definição mesmo de injetora? A definição de injetora é para x1 diferente de x2, ou seja, para elementos do meu domínio diferentes, automaticamente a minha imagem deles, ou seja, o meu y, ou seja, o meu fx, também deveria ser diferente. Bom, isso seria injetora. Isso seria o que é uma função injetora. Agora, o que é uma função sobrejetora? Uma função ela é sobrejetora quando o seu contradomínio for igual à imagem. É isso. Uma função é sobrejetora quando o seu contradomínio for igual à imagem. Por exemplo, nesse exercício, quem que é o meu contradomínio? Eu falei para vocês que o conjunto que recebe as setas é o contradomínio. Observe que quem está recebendo as setas aqui, ó, é esse intervalo, de menos 3 até 4. Então, nesse exercício, o meu contradomínio seria de menos 3 até o 4. Então, por exemplo, a letra A. A minha imagem não é de menos 3 até 4, é só de 0 até 4. Então, a letra A, ela não é sobrejetora. Olha que bacana. Deixa eu escrever aqui para você ver. Ó. A letra A, ela é injetora. Nós vimos isso. Ela é injetora. Mas não é sobrejetora na letra A. Na letra B, ela é injetora. Ela é injetora. Que só, qualquer reta horizontal que eu passar aqui só vai tocar o gráfico uma vez. O que isso significa? Elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Mas qual que é a imagem dela? A imagem dela é só do menos 3 até 1 e do 2 até 4. Aqui, ó. Isso não é a mesma coisa de menos 3 até 4. Então, na letra B, ela não é sobrejetora. Letra C. Ela não é injetora. Tá pequenininha, só estou escrevendo aqui para a gente ver essas ideias. Ela não é injetora, por quê? Porque se eu passar uma reta horizontal aqui, nesse pedacinho aqui que é constante, vai tocar o gráfico infinitas vezes. Então significa que eu arrumei elementos diferentes do domínio que possuem a mesma imagem, então ela não é injetora.
E o conjunto de imagem dela é do menos 3 até 4, ó. Então, ela é sobrejetora. Ela é sobrejetora. Letra D. Nós já vimos que ela é injetora. E a imagem dela é de menos 3 até 4, que é a mesma coisa que o contradomínio. Então, ela é sobrejetora. Ah, então se a letra B, a letra D de dado, ela é as duas coisas ao mesmo tempo, ela é injetora e ela é sobrejetora, então ela é bijetora. Então, de acordo com essa pergunta que está aqui, a resposta deveria ser letra D. A resposta correta do exercício deveria ser letra D. Mas não era isso que eu queria. Tá? Então, eu preciso verificar, eu vou verificar depois lá com o pessoal, como que foi mandada a questão. Se eu na hora de formatar aqui, peguei o arquivo errado, se foi desse jeito ou não, enfim. Aí a gente decide lá depois o que vai fazer. É isso. Como que eu descubro que ela é sobrejetora? O Dudu está perguntando novamente. Dudu, vou pegar aqui a questão de novo. Vamos lá? Vamos escrever. Função injetora. Que eu já fico, aí eu já aproveito e já fico dado essa aula para vocês, então. Função injetora. Deixa eu melhorar aqui o tamanho da letra e colocar em negrito para ficar melhor para vocês enxergarem. Aqui, ó. O que vai ser uma função injetora? A definição matemática é essa aqui, ó. Sejam x1 e x2 pertencentes ao domínio da função. E f de x1, quando eu falo f é o y, não se esqueça disso. E f de x1 e f de x2 pertencentes ao contradomínio da função. Se para todo x1, aqui no meu teclado, não tem um símbolo diferente. Então, eu vou colocar o símbolo igual e depois eu coloco diferente, tá? Diferente de x2 possuirmos f de x1. Isso aqui vai ser diferente, tá? Um está igual de f de x2. Então, a função f é injetora. Olha só para você ver que doido. Esse é o domínio matemático, essa é a definição matematicamente do que seria uma função injetora. Sejam x1 e x2 pertencentes ao domínio da função e fx1 e fx2 pertencentes ao contradomínio da função. Se para todo x1 diferente de x2 possuímos f de x1 diferente de f de x2, então a função f é injetora. Professor, eu não entendi nada do que está escrito. Por isso que eu vim aqui e facilitei para você. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elementos diferentes
no domínio, elementos diferentes no domínio devem possuir imagens diferentes. Tá? Então, ó, elementos diferentes no domínio devem possuir imagens diferentes. Isso significa ser injetora. E o macete? Qual que é o macete? Para saber se um desenho no plano representa uma função injetora, basta traçar retas paralelas ao eixo X, ou seja, retas horizontais. Para saber se um desenho no plano representa uma função injetora, basta traçar retas paralelas ao eixo X e essas retas devem tocar o gráfico apenas uma vez. Pronto. Então, olha só. Vamos ver se a letra A é injetora? Ó, qualquer reta horizontal que eu passar aqui, só vai tocar o gráfico uma vez. Então, a letra A é injetora. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Letra A. É injetora. Rebeca, a questão do jeito que está aqui, a questão do jeitinho que está aqui, a pergunta do jeito que está aqui, qual é a função bijetora? Letra B. A resposta aqui é letra D de dado. Do jeito que está aqui a pergunta. Qualquer reta que eu passar aqui, pessoal, ó, horizontal, só vai tocar o X, ou só vai tocar o gráfico uma vez, tá? Então, a letra B também é injetora. Letra C. Se eu passar uma reta horizontal bem aqui, ó, observe que nesse pedaço, uma reta é composta por infinitos pontos, tá? Então, aqui ela toca em infinitos pontos. Então, a letra C, ela não é injetora. Não é injetora. Letra D. Qualquer reta que eu passar aqui horizontal, pessoal, ó, vai tocar o eixo, vai tocar o desenho, o gráfico, apenas uma vez. Ah, professor, mas se você passar uma bem aqui, ó. Mas aqui a bolinha é aberta e aqui a bolinha é fechada, tá? Então só toca uma vez de qualquer forma. Agora, se as duas bolinhas fossem fechadas, aí ela não seria injetora. Então a letra D é injetora. E a letra E? Aqui, ó, se eu passar uma reta horizontal bem aqui, ó, tocou o desenho duas vezes, ó. Uma, duas. Então, não é injetora. Vou abreviar a escrita aqui por causa do espaço. Não injetora. Ok. E agora, como que eu faço para saber se ela é sobrejetora? O que vai ser uma função
sobrejetora. Uma função, pessoal, ela é simplesmente sobrejetora quando contra domínio for igual a imagem. Quando o contradomínio for igual à imagem. Então, por isso que eu escrevi assim para vocês, ó. Contradomínio da função é igual à imagem da função. Aí, agora eu vou responder a pergunta do Dudu. Como que eu olho, professor, o contradomínio? É o conjunto que recebe a seta. Lembra que eu falei isso para vocês? Contradomínio é o conjunto que recebe as setas. Contradomínio, conjunto que recebe as setas. Então, quando aqui está escrito assim, ó, função f, bem aqui, ó, está escrito desse jeito, ó. Função f é o domínio da função, olha a setinha saindo do domínio da função e indo para -3 até 4. Você está vendo que esse conjunto é ele que recebe a seta? Então, ele é o contradomínio. Então, contradomínio é igual de -3 até 4. Então, eu procuro procurar, então eu tenho que procurar a alternativa em que a minha imagem, ou seja, em que eu tenho o desenho no Y, do -3 até 4. A letra A, ela tem desenho do -3 até o 4, pessoal? A letra A tem desenho do -3 até o 4? Não. Não, ela só tem do 0 até o 4. Então, isso seria a minha imagem. A imagem é igual a isso aqui? É igual ao contradomínio? Não, né? Então, a letra A ela não é sobrejetora. Letra B. Meu desenho vai do -3 até o 1 e depois pula, vai do 2 até o 4. Não é de -3 até 4. Então, a letra B também não é, vou abreviar a escrita, tá? Não é sobrejetora. Letra C. Eu tenho o desenho do -3 até o 4. Então, a letra C é sobrejetora. Letra D. Eu tenho o desenho do -3 até o 4. Então, ela também é sobrejetora. E a letra E? Eu não sei se ela tem desenho do -3 até o 4. Não sei, porque eu não sei que esse aqui é o -3, não sei que esse aqui é o 4. Então, eu não posso, não podemos afirmar na letra E, tá? Não podemos afirmar. Então, como a questão está procurando uma função que ela é bi, o que é alguém bi? Gosta dos dois tipos de função. Bijetora. Então, ela vai ser injetora e sobrejetora. A única alternativa que é injetora e sobrejetora é a letra D. Então, de acordo com essa pergunta, a nossa alternativa correta deveria ser letra D. Mas eu, professor Pedro Ítalo, se você não assistiu as aulas que foi passada para você assistir lá na plataforma Poliedro, você não vai dar conta de fazer esse exercício. Não dá conta. Tá? Então, já tira o seu print, porque nossa aula já acabou. Tá? E aí já fica ministrado isso aqui.
Já fica ministrado quando a função é injetora, quando ela é sobrejetora. E aí, para ficar lindo, maravilhoso, eu vou escrever para vocês quando que ela é bijetora. Só para ficar perfeitinho, tá? Função bijetora. Quando for injetora e sobrejetora. Ah, não precisa colocar ao mesmo tempo, não, tá? Porque se eu quero que ela seja injetora e sobrejetora, esse aqui já dá essa ideia de que tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Pronto, agora vocês podem tirar o print de vocês. Beleza, gente. Alguma pergunta sobre o que eu falei aqui? Deixa eu virar aqui agora, que eu consigo ver aqui o bate-papo de vocês. Ver se tem alguma pergunta. Vai comentando aí para mim no bate-papo aí, vê se tem alguma perguntinha. Beleza. Acho que não tem nada aqui, não. Tava dando uma olhadinha aqui. Beleza, Dudu? Ficou claro para você, maninho? Você que tinha perguntado aí. Agora ficou mais claro? Vou mostrar aqui. Ficou. Beleza, mostrar aqui meu modo sagrado, né? Maior de Centro-Oeste. Camisa retrô do Goiás, da década de 70. Gente, então é isso, né? Nos vemos agorinha aí, né? Na nossa próxima aula. Vou pedir agora para que vocês se retirem da sala de aula, por favor, para eu fechar a nossa turma. Um abraço.